O passado desse país tem episódios sombrios que se encontram com a nossa história. Seu povo, um dos mais animados e orgulhosos de suas tradições aqui dentro da África. Um presente marcado pela esperança na democracia e no desenvolvimento social. Embarque comigo em uma jornada por uma das nações mais fascinantes do continente africano. Seja muito bem-vindo a Gana! Depois de 14 horas e meia na estrada, eu cheguei aqui, vocês conseguem ver minha cara de cansado. Estamos em Gana, um dos países que é uma potência política dentro do oeste africano. Hoje eu estou aqui na região de Ashanti, a cidade de Kumasi, a segunda maior do país e que tem aspectos culturais africanos muito interessantes. Até aqui estou sempre com a minha camisa que eu uso na África. Quem assiste o canal sabe que eu gosto desses padrões quando eu estou aqui andando no meio do povo. Então me acompanhe nesse vídeo, tenho certeza que você vai gostar bastante. E também deixe aqui os seus comentários nesta série que busca trazer cada vez mais cultura e conhecimento a cada um de vocês de forma gratuita. Bom pessoal, já aqui no hotel a gente vê muitas referências a muitos ídolos africanos na política. Isso aqui em Gana é muito forte por ter sido o primeiro país do continente a conseguir sua independência de uma força colonial europeia. Ao longo dos próximos vídeos vou contar como isso se deu e o porquê de Gana ser um dos únicos países que ainda manteve essa tradição democrática. Hoje o vídeo será diferente daquilo que eu estou acostumado a fazer, pessoal. A gente vai sim aprender sobre a cultura local, mas dessa vez não só aprender, mas de forma exclusiva também fazer parte dessas celebrações culturais do povo Ashanti, em um festival local. Muitas imagens e sons incríveis pela primeira vez em português aqui para vocês. Antes de tudo, parei num shopping para fazer as duas coisas que sempre faço ao chegar em um país novo. Conseguir a moeda local em dinheiro vivo e também comprar um chip de telefone para emergências e também ter a facilidade de poder chamar táxis de aplicativo e ver o mapa. Bom, como eu cheguei muito tarde e não tinha quase nada aberto, agora que eu vim sacar dinheiro, aqui com a Nomad, temos no Brasil conta em dólar e possibilidade de sacar dinheiro, de você ter o pagamento em dinheiro em 180 países. Aqui na África também muito presente, me facilitou. Agora já estou com cash na mão, né, dinheiro em espécie, que na África acaba sendo o mais utilizado, e a Nomad sempre me ajudando bastante, agradeço essa parceria. Com a conta digital Nomad em dólar, você tem a possibilidade de economizar muito dinheiro quando faz o câmbio, já que a cotação utilizada é o dólar comercial. Além disso, com o cartão da Nomad, nós podemos sacar dinheiro em mais de 180 países, algo extremamente útil, principalmente aqui na África, onde o dinheiro vivo domina a maior parte das transações. Eu agradeço a parceria e recomendo que vocês abram uma conta na Nomad antes da sua próxima viagem. Criar a conta é gratuito e utilizando o meu link aqui na descrição do vídeo você tem ainda mais vantagens. Não perca tempo e clica lá. Voltando ao pequeno passeio no shopping, vemos já um grande supermercado e uma vida muito tranquila, apesar de ser uma das maiores cidades do país. Depois de tudo resolvido, foi hora de seguir para o festival. E sejam todos muito bem-vindos a Gana, esse país que é considerado um dos mais democráticos que nós temos no continente africano. Nesse momento, como eu sempre faço para vocês, antes de falar sobre a região de Ashanti, que é uma região cultural de uma etnia muito específica aqui em Gana, vamos passar o perfil do país. Estou aqui andando pelo centro de Kumasi. Gana é um país com 34 milhões de habitantes, são cerca de 72% de cristãos e 20% de muçulmanos, e o restante são religiões tradicionais africanas, principalmente os animistas, em algumas regiões fronteiriças. Gana faz o seu dinheiro praticamente quase todo
voltado através das commodities minerais, o ouro, outras pedras preciosas e também outros minérios importantes para a indústria são encontrados aqui, além, é claro, da agricultura. Temos a produção de cacau, temos a produção de café, entre tantos outros gêneros agricultáveis importantes para o continente africano. Interessante mencionar que também é um dos países que exporta energia para os vizinhos através da reserva que está no Lago Volta, esse que é um lago artificial. E aqui a língua franca, se assim podemos dizer, é o inglês, porque foi uma colônia britânica por cerca de 150 anos, mais ou menos, até um pouco mais, quase 200 anos, se a gente pode falar assim, se considerarmos a esfera de influência dos britânicos, que se deu desde mais ou menos o século XVIII. Aqui falam outras línguas regionais, principalmente o Twi, e a maior etnia são os Akan, a qual pertencem também os Ashanti. Eu vou contar tudo isso para vocês, estou aqui na sombra, está muito calor, mas mostrar a cidade, mostrar a cultura, um vídeo cheio de imagens e sons incríveis, então me acompanhe, prestigie esse trabalho, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Antes de tudo, pessoal, vocês sabem que eu gosto de falar um pouco do aspecto histórico aqui da cidade. Então, Kumasi foi uma cidade fundada em 1700, sendo a antiga capital do reino Ashanti, uma região rica em recursos naturais, principalmente minérios, e que é rodeada por belas colinas verdes. Durante os últimos séculos, foram muitas guerras travadas entre os Ashantis e os britânicos pelo controle da região. A Primeira Guerra ficou marcada pela vitória dos africanos, que tinham um exército de 10 mil homens contra 2.500 europeus. Na Segunda Guerra, uma doença se espalhou pela região e fez com que nenhum deles realmente saísse vitorioso. Entre 1873 até 1874, temos a Terceira Guerra, que começa a marcar o declínio do antigo reino Ashanti, onde os britânicos venceram e colocaram o reino como seu vassalo. Mesmo assim, os Ashantis não se deram por satisfeitos e 20 anos mais tarde guerrearam mais uma vez. Mas essa nova derrota obrigou parte da família real a se exilar nas ilhas Seychelles, lá no Oceano Índico. Por fim, a última e quinta guerra foi em 1900 e ficou conhecida como a Guerra do Banco Dourado, em que a rainha-mãe dos Ashantis, Yaa Asantewaa, se revoltou com o ato do representante britânico Sir Frederick Mitchell Hodgson em sentar no Banco Dourado da família real, que era designado apenas para os Ashantis. Nessa ocasião, 1.000 britânicos derrotaram 2.000 Ashantis e a rainha-mãe foi exilada em Seychelles, fazendo com que o Reino Unido dominasse por completo a região central da Costa do Ouro, que voltaria a ser governada por africanos apenas após a independência de Gana, isso lá no final dos anos de 1950. Eu tô aqui na terra dos Asante, né? O que é meio chato é que você vem todo esse caminho e você quer mostrar a cultura africana, mas você não pode tirar foto de nada, não pode filmar nada, não pode falar nada. Então todas essas proibições fazem com que a cultura africana não se popularize, obviamente, porque ela tem que ficar restrita a só quem paga os tickets, né? De qualquer maneira, muito interessante, vou explicar um pouco para vocês a questão dos Asantes, que foram um grande império que tivemos aqui no oeste africano entre 1701 até 1901, quando depois houve a dominação completa dos britânicos também nessa parte centro-norte de Gana, então chamada de Gold Coast, né, a colônia britânica aqui. E tem um sistema matriarcal muito interessante que eu vou explicar, então fique até o final do vídeo, tenho certeza que você vai se surpreender também com alguns dados. E os Asantes são um dos maiores grupos étnicos que nós temos aqui em Gana, são parte do subgrupo dos Akans, que são quase 50% de Gana, do Akan, e acho que os Asantes são quase 20-25%. Realmente um reino que foi poderoso por ter muito ouro, por ter também se desenvolvido politicamente, ao contrário de outros reinos que não eram tão organizados, e ficaram num esquema meio de servidão aos britânicos até o começo do século, no início do século XX, melhor dizendo, já que o resto do país já estava sob o domínio britânico de qualquer maneira. E acabei dando sorte porque é um feriado nacional e o rei vai passar por aqui no
Não sei se vou ter a sorte de vê-lo, mas o ambiente é muito, muito interessante dessa festa cheia de cores, cheia de sons africanos. Reparem nas imagens. Mal sabia eu que seria um festival magnífico com alma puramente africana. Algo feito por africanos para africanos, onde eu e a outra meia dúzia de brancos perdidos éramos meros espectadores deste espetáculo que se repete há gerações. Tá que eu pariu, fiquei surdo. É importante mencionar que eles têm um próprio rei, mas a rainha mãe ou a rainha acaba sendo mais importante porque é a partir da linha dela que os sucessores são escolhidos. Então é uma linhagem matriarcal, ao contrário das linhagens patriarcais que geralmente a gente vê em outros reinos, né? A gente sabe que hoje tanto faz na Europa, depende se é rei ou se é rainha, mas no caso aqui em questão você vai ter um rei e uma rainha que geralmente são irmãos ou são sobrinho e tia, e é sempre a linhagem da mulher que vai determinar o próximo rei. Portanto, a sua esposa e os filhos do atual rei não são membros da família real, são apêndices apenas. É um sistema muito interessante e que mostra a importância das mulheres dentro das sociedades africanas. Lembrando que os Assantes são os maiores, das maiores civilizações que nós temos aqui nessa parte da África, e isso acaba explicando até os dias de hoje muito dessa cultura ter permanecido aqui. Muito ouro. E os Assantes são conhecidos pelo ouro, que aqui é mais do que abundante. Inclusive o rei vai ter vários apêndices de ouro, sejam os anéis, sejam colares, sejam até algumas estatuetas que eles carregam. A importância do ouro fez com que essa região fosse altamente cobiçada pelas potências europeias, mais especificamente os britânicos, que conseguiram de fato vencer a última guerra contra os Assantes e colocá-los sob seu domínio naquela altura, dentro da colônia de Gold Coast, que assim era chamada a região de Gana até a independência no final dos anos 50. Muitos desses detalhes eu vou contar para vocês ao longo dos próximos vídeos, mas acabei dando sorte de presenciar esse momento cultural magnífico desse povo, que é um símbolo do país e também um símbolo da resistência africana até os dias atuais. Hoje, os Ashanti somam mais de 7 milhões de pessoas, sendo quase 20% de toda a população de Gana. Desde a independência, o poder político dos Ashantis flutuou bastante, mas eles continuam sendo muito influentes perante o governo regional e nacional por conta da importância cultural e histórica que representam para o país como um todo. Os
Os Assantes são conhecidos por ser o povo do ritmo e da dança. A linguagem da dança entre os menores e os maiores é algo muito simbólico desse povo, como vocês puderam observar, e é comum as pessoas deixarem dinheiro e eles irem mudando a espécie da dança com o ritmo que vai se acelerando. É algo muito bonito, uma demonstração cultural grandiosa da herança africana, e que eu acredito que talvez seja a primeira vez no YouTube brasileiro ou lusófono sendo mostrado aqui para vocês, sempre com muito carinho, sempre com muito respeito por todas as culturas do mundo, como eu sempre tento fazer nesse que é o meu 108º país, Gana. Uma coisa muito interessante, pessoal, é que os Ashantes seguem uma linha matriarcal, onde apenas os descendentes ou parentes diretos da rainha-mãe vão poder ser reis ou rainhas no futuro. Historicamente, essa linhagem materna determinou também os direitos de propriedade, herança e títulos de nobreza. Para os Ashantes, o rito da puberdade é o mais importante, já que ele significa a passagem da infância para a vida adulta, e os casamentos a partir de então podem acontecer, onde a família do homem é obrigada a dar uma série de bens para a família da mulher, como uma forma de mútuo acordo entre as duas partes. O ouro e a cor amarela, algo que vocês podem ver de maneira muito frequente nas roupas de quase todas as pessoas por aqui, significa realeza, riqueza, vida e, portanto, é muito importante para o povo Ashante como um todo. O povo Ashante fala a língua Ashanti-Twi, que é também a língua oficial dessa região, sendo falada por mais de 9 milhões de pessoas, seja como primeira ou segunda língua. Ela é utilizada inclusive na alfabetização, seja no nível escolar primário, elementar, médio e até mesmo no ensino superior, mas vale a gente se lembrar sempre que o inglês é a língua franca, portanto ele é mais amplamente utilizado por todas as regiões do país, até com uma língua que várias etnias diferentes conseguem se compreender. E eu acabei de ver o rei, não é todo dia que a gente vê um rei africano na vida, experiência única. Uma espécie de desfile acontece com todos enfileirados a diversos subgrupos até o rei chegar aqui e passando por trás deles numa espécie de desfile muito bonito. Vou tentar capturar mais imagens para vocês. Bom, pessoal, o rei é carregado em uma espécie de liteira e faz o trajeto até o palácio antigo da sua família, onde hoje é localizado um museu. Os demais nobres que comandam clãs diversos prestam as suas homenagens e seguem o rei por todo o caminho, mostrando cada um deles um elemento ou símbolo próprio da sua região ou do seu povo. E a cidade de Kumasi, ela é a segunda maior de Gana, temos cerca de 3 milhões de habitantes aqui, depois de Accra, que é a capital, e é uma cidade vibrante por conta da cultura Asante, que é um orgulho nacional e que também nomeia toda essa região. É uma região rica em minérios, como vocês sabem, o ouro, também outras pedras preciosas. Muitas pessoas aqui que eu falei, os jovens, eles estudam engenharia da mineração.
além, é claro, de ser uma região rica na produção do cacau, do café e de outros gêneros agrícolas. Gana é um país que, na minha primeira impressão até agora, muito mais organizado, muito mais limpo que a Costa do Marfim. Vocês conseguem ver que as ruas ainda são, de certa forma, quebradas, há um pouco de lixo, mas nada se compara com aquilo que eu vi em Abidjan e outras cidades da Costa do Marfim. Então a Gana é um país muito legal para você visitar por essa questão da cultura africana ser tão viva e também por ser um lugar um pouco mais fácil para os turistas ocidentais de se adaptar, de achar um hotel e de não se incomodar tanto com o redor, obviamente, que a gente sabe que a realidade das pessoas é muito difícil e primeiro o sentimento de compaixão, mas eu também passo as minhas dicas, por isso acho que é valioso falar isso para vocês. Interessante mencionar que aqui ao norte de Gana nós temos Burkina Faso, que é um país hoje majoritariamente muçulmano, mas que foi dominado pelos Assantes em um determinado período da história, e até hoje parece que os herdeiros daqueles povos vêm prestar tributos aos reis de Assante, a família real de Assante, a cada 5 anos, pelo que eu fiquei sabendo no museu. Então é interessante você ver que também tem a dominação de um povo africano sobre o outro, não apenas do europeu sobre o africano, e que essas tradições que acontecem há centenas de anos, elas se mantêm aqui de forma vibrante e acaba sendo também um dos polos turísticos também de Gana. Vocês podem ver alguns ocidentais, alguns brancos andando por aqui, obviamente que não são muitos, mas é interessante ver que isso tem atraído pessoas, movimentado a economia local e mostrado a cultura africana para outros continentes, como é sempre o meu intuito aqui nessas séries que eu faço. Esse agora é o 18º país do continente. No aspecto religioso, eles seguem religiões tradicionais que acreditam em um contato mais próximo com a natureza e com divindades relacionadas à fertilidade, amor, paz, verdade, entre outros, apesar de muitos deles também seguirem o cristianismo, que foi introduzido através da colonização europeia, e também do islamismo, esse introduzido através da colonização árabe no norte da África e depois se espalhando até o oeste africano. Atualmente o rei é Osei Tutu II, o 16º rei dos Assantes e que foi entronado em 1999. Hoje, com seus 73 anos, é uma figura querida pela comunidade e possui 7 filhos, dos quais nenhum será rei por conta da linhagem matriarcal que eu já expliquei. Isso faz com que os filhos dos reis sejam apenas apêndices e não realeza no sentido clássico, algo que eu achei extremamente curioso se nós compararmos com as outras monarquias mundo afora. Que dia, hein? Vocês gostaram? Deixa aqui nos comentários quais foram as suas impressões deste ritual tão interessante aqui do coração do oeste africano. Depois do festival, continuei por mais algum tempo na cidade de Kumasi, que oferece aos seus visitantes grande recepção. Muitos povos aqui da África perderam as suas tradições originais, seja pela dominação de outras etnias e tribos da própria África, seja pela dominação e imposição de culturas externas, a exemplo da colonização árabe e europeia em todo o continente. Eu fiquei muito feliz em poder ver de perto essas celebrações de maneira tão genuína, tão verdadeira, ao contrário de visões extremamente estereotipadas ou até mesmo romantizadas de uma África que não existiu e não existe. Os Ashantes são o coração de Gana no coração de Gana. E por conta do tráfico de escravizados, onde milhares dessa etnia também foram capturados e levados às Américas, os seus genes vivem até hoje no Caribe e em outras partes do nosso continente. Essa que é uma diáspora que vem sido cada vez mais estudada pelos afro-americanos da América do Norte à América do Sul.
Vamos para Cape Coast agora. Muito calor, vamos num ônibus pequeno dessa vez. 4 horas de estrada pelo menos. Mais uma vez aqui na África. Vamos seguir mais uma vez pelas estradas africanas, vendo a natureza, as dificuldades e aprendendo mais sobre esse país tão fascinante. No próximo episódio falaremos a fundo sobre a escravidão, diretamente de prisões com paredes que contam histórias ecoando até o outro lado do Atlântico. Até lá, eu espero que vocês acompanhem o canal e todas as playlists, sempre prestigiando com seus comentários. Um forte abraço a cada um de vocês.